Davi Alves. E nós somos o primeiro C, vamos falar um pouquinho sobre a forma dos termos da PG. Primeiramente, o Davi vai estar falando um pouquinho sobre a história. Bom, vamos estar falando sobre a originação dos termos da PG. Ela teve origem na Mesopotâmia há cerca de 1600 anos de Cristo. Há resquícios que o primeiro criador dela foi de fato Gauss. Porém, teve outro cara que seria o Papiro de Argos, que na verdade utilizou a ação dos termos da PG, porém ele não se aprofundou. Ele não utilizou tanto ela, mas ele usou algumas progressões. Mas de fato, quem foi realmente o criador e utilizou ela de fato foi o Gauss. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a propriedade, que é bem simples. Nós vamos ter duas fórmulas para achar a incógnita na soma dos termos da PG. E nós temos dois casos, que é a soma dos termos que é finita e infinita. Na finita, nós vamos utilizar essa fórmula, Sn igual a 1 a vezes 1, que seria o primeiro termo, vezes 1 menos q, que seria a razão, e Pn, que seria o número de termos. Também vamos ter, no final da fórmula, 1 menos q, que seria a razão. Então, nas fórmulas da soma dos termos, nós temos o q, que é igual a razão, n, que é o número de termos, e Sn, que é a soma dos números dos termos. Nós temos a soma dos termos infinita, que a fórmula é S e o símbolo infinito, porque nós não tem quantidade certa de número de termos, igual a o termo 11º menos a razão. Agora nós vamos ter dois exercícios para fixar a parte teórica para vocês. O primeiro exercício analise a sequência a seguir 3, 6, 12, 24, 48 e 96. Podemos afirmar que a sequência aí na segunda alternativa, que é uma progressão, a gente vai ter razão 2, razão 3 e assim por diante. Então, nós vamos falar um pouquinho agora como nós resolvemos. E o Pinha vai falar um pouquinho como é a explicação. Então, pessoal, acho que a gente pode ver que está se multiplicando por 2. Então, a alternativa certa é a C, uma progressão geométrica de razão 2. Que aqui o número se multiplica por 2, tipo 3 vezes 2, etc. E agora nós temos outro exercício que eu vou estar lendo e o Gustavo vai estar explicando um pouquinho sobre. Dada a progressão 1, 2, 4, 8 e 16, a soma dos teus 10 primeiros termos é igual a. Então o Gustavo vai estar explicando um pouquinho sobre a resolução dessa questão. Gustavo, eu vou explicar a resolução do exercício. Aqui, ó. O primeiro termo é 1. Aqui, como podemos ver, o primeiro termo é 1. E note que a razão é 2. Certo? A razão é 2. Pois 1 dividido por 2, ou 2 dividido por 1, é 2. O exercício quer saber o 10º termo. Quer dizer, então vamos fazer na prática para ver qual alternativa que é certa. A A, a B, a C, a D ou a E. Aqui está no 5º termo, certo? 1, 2, 4, 8, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 34. 34 vezes 2, 128. Oitavo termo. 128 vezes 2, 256. Nono termo. 10º termo é 512. Então, a resposta certa é a questão C, 512. Sobre a conclusão da soma dos termos da PG. A conclusão: para conseguir fazer a soma dos termos de uma PG, progressão geométrica, é necessário apenas o valor do primeiro termo, pois por 1 menos a razão da PG, igual n menos q. Assim sabemos a razão, que é o que precisamos para fazer a soma dos termos da PG. Só isso, obrigado. Então, com essa aula, videoaula, nós queremos passar para vocês tanto uma forma mais prática de fazer, que é através da função, ou a forma que você vai multiplicando pela razão. Então você pode utilizar as duas formas, mas se for um número de termos tipo 20º ou 30º, eu acho que é bem mais fácil você utilizar as formas.
Então fiquem ao critério de vocês utilizar tanto a forma ou fazer na prática utilizando a razão. E como dizia a nossa ex, terminamos! E as fontes que nós utilizamos foram Mundo Educação, Brasil Escola, Exercícios do Mundo Educação e Exercícios do Brasil Escola. Foram as duas fontes que nós utilizamos. Caso vocês queiram dar uma olhada, está no nosso PowerPoint, cliquem no link.